Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao Casa Foto Pod. Eu sou Fernando Partar, fotógrafo de arquitetura e interiores aqui no Brasil. E eu sou Gisele Espíndola, fotógrafa de interiores aqui nos Estados Unidos. Como vocês puderam conferir no episódio anterior, falando sobre Milão, um dos temas que a gente trouxe que gerou bastante repercussão com os arquitetos foi justamente falando sobre posicionamento e sobre produção de conteúdo em viagem. Pensando nisso, nesse episódio, a gente convidou Ana Arnone, marketing especialista em arquitetos e designers. Ana, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fernando. Obrigada, Gisele. Bom, Ana, Tá fala um joia? pouquinho aí sobre você, se apresenta um pouquinho para o pessoal. Legal. Bom, eu sou especialista em marketing, redes sociais para arquitetos, designers de interiores, ajudando no posicionamento, na constância, em todas essas dificuldades que geram no Instagram e que ajudam, né? Porque a gente sabe que o Instagram hoje é o lugar que as pessoas precisam estar. Os arquitetos e os designers que não estão no Instagram já estão para trás, porque é o primeiro lugar que os clientes buscam o portfólio. Então, eu estou aí para ajudar esses clientes a chegarem mais rápido. Desculpa, eu tô aqui para ajudar os arquitetos e designers a chegarem mais rápido até os clientes deles. Uma coisa que eu acho muito legal da Ana é que ela, além das dicas que ela dá, né, ela traz, assim, com facilidade a gente de produzir o conteúdo, porque uma coisa, assim, que é bacana de falar, né, gente, o fotógrafo, eu acho que ele é necessário sim, claro, né, para registrar o projeto e fazer retrato, mas, uma rede social, ela não se sustenta só com isso, né. É, e é muito interessante, até como a Ana estava falando sobre o Instagram, né? Porque a gente, como fotógrafo, a gente trabalha com os arquitetos, a gente produz conteúdo para eles, mas não é só esse trabalho que vai ajudar com o posicionamento deles, né? Existe todo um resto de postagem, de posicionamento, de construção de marca mesmo que eles fazem, que não é só na fotografia, né? Então, Ana, explica pra gente um pouquinho como que funciona isso. Claro. É muito importante a fotografia profissional quando esse arquiteto quer se posicionar em um público específico. Então, quando a gente fala em alto padrão, o alto padrão busca muito por fotos profissionais, é extremamente importante. Mas os arquitetos eles precisam também focar em estratégias. Por trás disso, precisa existir uma estratégia. E uma boa estratégia de funil de conteúdo, por exemplo, é o que diferencia esses profissionais que conseguem bastante clientes pelo Instagram dos que estão conseguindo só seguidores. Então é muito importante não só a fotografia profissional, mas também os renders de qualidade. Aí eu vejo muitos renders por aí que acabam que não passam a mensagem que esse arquiteto, esse designer quer. Ô Ana, eu sigo você já tem bastante tempo, né, a gente já até fez, assim, umas coisinhas juntas, e o que eu gosto, assim, muito do trabalho da Ana, é que ela faz o complemento do nosso trabalho, assim. As coisas, elas não ficam isoladas, porque um exemplo, às vezes eu tenho, profissionais que não têm agência, e aí eu faço um material, eu até falo assim: "Olha, se você não, faz rede social, não me contrata, porque" não é nem não me contrata, não é isso, vou corrigir. Qual o tipo de trabalho você precisa? Porque quando eu vou fazer um trabalho para uma pessoa que faz rede social, eu crio conteúdo de fato. Mas se essa pessoa não sabe usar o conteúdo, é um conteúdo que fica lá parado, sabe. Ele morre, ela né, ela perde o time, perde tudo. Então eu acho que o legal, assim, do seu trabalho é que você, traz formas de usar todo o conteúdo, seja ele feito por um profissional ou não, porque a gente entende que às vezes não, né, você não tem como andar com um fotógrafo ali do seu lado o tempo todo, né, criando seu conteúdo, seria um sonho, até eu queria um, mas Sim, não com dá, certeza. né. Então, eu gosto, assim, da forma que você traz com facilidade, né, coisinhas do dia a dia que complementam um conteúdo como o lifestyle da pessoa, e isso também conecta, né, com o cliente, com outras pessoas, né. Com certeza, Gi.
Total. O que acontece é que muitas pessoas acabam contratando investindo nesse serviço da fotografia profissional, que é muito importante, mas muitas delas acabam parando no meio, aí ficam 3 meses sem postar. E aí esse problema da constância, traz um erro aí, né, que o algoritmo começa a penalizar esse profissional. E aí, então, esse tempo sem postar faz com que o resultado diminui bastante, então trava o Instagram, esse profissional fica frustrado, então, se resolve fazer as fotos, precisa ter constância no Instagram também. Isso daqui é muito importante. E essas fotos precisam ser distribuídas de uma forma bem interessante no feed também. Não necessariamente somente a foto. Pode criar conteúdos usando a foto dela, usando a foto somente do ambiente, ela interagindo com o ambiente ou ele, né? Então, isso é extremamente importante. É muito interessante, né, pensando agora enquanto ela fala, eu faço até um paralelo pra gente como fotógrafo, né, se você pensar, a gente tem um material fartíssimo de fotografia que a gente produziu, então se falar assim, projetos que eu tenho fotografado são milhares, né, mas a gente sabe que o Instagram não vive só disso, não adianta a gente ficar só diariamente postando portfólio e mais nada, né, o que vai gerar o interesse, o que vai gerar a conexão é a constância também de outras coisas, não necessariamente só a foto profissional, né. Exatamente. É revezar. É importante ter aquelas fotos de bastidores, é muito importante, porque o bastidor é o que vai fazer as pessoas se conectarem com o arquiteto e o designer. Já as fotos profissionais, elas posicionam esse arquiteto, esse designer como referência, tá? Então, equilibrando esses tipos de fotografias e esse tipo de conteúdo é o que vai trazer o resultado. Eu costumo dizer que o Instagram é como se fosse uma sementinha, né. A gente vai lá, planta a sementinha e muitas vezes a gente começa a ficar ansioso, porque no começo ela não brota, demora um Hum, pouquinho. Mas a gente Uhum. não sabe que embaixo ali da terra está acontecendo muita coisa, está criando raiz, está pegando nutriente, está dando nutriente. Então, quando começa a brotar, significa que você realmente está conseguindo ter a constância. Você está regando a tua plantinha, não está desistindo dela, até que ela vira uma árvore, dá frutos, e aí a gente começa a colher esses resultados que são os clientes. É, e é assim, pensando na constância até, né, a Gi brincou de ter um fotógrafo ali o tempo inteiro, mas os profissionais hoje em dia eles meio que têm, né, um fotógrafo porque eles têm o celular, né, e hoje em dia o celular ele faz um trabalho, não digo que substitua um fotógrafo profissional no que precisa, mas para o dia a dia, para gerar esse conteúdo de constância, é um diferencial enorme, né. Nossa, muito, muito. As pessoas entendendo como funciona ali o celular, as configurações, inclusive a Gi já deu uma aula sobre isso, que foi super legal. E as pessoas precisam entender um pouquinho disso também, de até um pouco sobre ângulos, né, isso é interessante, porque é um complemento sim, com a fotografia profissional que eles contratam, vocês no caso. é, mas assim, olha, eu adoro seguir a Ana, porque, foi essa semana que ela postou alguma coisa de um café com uma revista, não foi? Foi, Você deu foi. essa dica. E eu tô querendo falar de uma postagem que eu quero fazer já há um tempão, de uma coluna, de uma revista e tal. E aí sabe quando você não tem ideia? Ah, eu não queria sentar de novo e falar ou tirar uma foto, sei lá, eu queria alguma coisa mais do jeitinho que você fez. E eu falei: "Ai, que legal, vou fazer isso". Já salvei, já guardei lá, né, que eu tenho minha pastinha de ideias, aí eu vou trazer para o meu, né, segmento e Uhum. vou usar. Então é legal, assim, porque as dicas que ela dá, eu sei que é focada, né, para arquitetura, mas acaba servindo para todo todo segmento, né, porque ela extrai bem esse negócio do dia a dia, sabe, e faz ser diferente. Então eu gosto. Que é uma dificuldade enorme que eu percebo, né, inclusive Eu eu tenho. sofro muito com isso, porque assim, eu entendo que precisa dessa constância, eu entendo que faz parte da sua presença digital, né, a gente tem que estar ali, quem não é visto não é lembrado, né, mas em muitos Aham. momentos eu penso, falo: "Nossa, mas o meu dia não tá tão interessante assim, né, o meu café não tá tão interessante, o que que eu posso mostrar, como eu posso me posicionar?".
Então é muito legal a gente ter essas ideias mesmo, porque principalmente a gente como fotógrafo, né, Gia, a gente tem muita É, ideia para o outro, mas quando a gente vai se posicionar é uma dificuldade enorme. a gente já esgotou, né. Completamente. Esgotada, já não tem mais o que pensar. Já deu limite de criatividade, né. Exatamente. Eu acho Ai, que é ai. uma coisa também, eu até queria que a Ana falasse um pouquinho sobre isso, porque mais do que a constância, eu entendo que quando o profissional está se posicionando ali digitalmente, né, ele está construindo também a marca dele, ele não está só mostrando o dia a dia, ele está construindo a ideia que as pessoas vão ter sobre ele profissionalmente até também, né. Certeza. Inclusive, tem um estudo que eu acho super legal da Universidade de Princeton que traz um tema que é muito interessante, que é a primeira impressão que as pessoas têm. Então esse estudo mostra que em menos de 1 segundo as pessoas formam uma primeira impressão com base no visual. Ou seja, se o Instagram desse profissional não está interessante, não está bonito esteticamente, essa pessoa vai embora. Então precisa de uma foto de perfil bonita, profissional, precisa de uma bio interessante, precisa de um feed harmônico. A partir do momento que tem isso, a chance de você atrair cada vez mais pessoas é muito maior, né. Então, a gente fazer essa mistura de conteúdos e também ter a coragem de aparecer, né, gente. Então, porque vamos combinar que muitos profissionais ainda têm vergonha e é normal ter vergonha de É, aparecer ali, não é. Então, nas fotos, eu acho que isso eh consegue melhorar essa dor deles, porque ele não precisa aparecer na frente da câmera falando, ele vai uhum. aparecer em momentos do dia, ajeitando uma decoração, andando pelo ambiente. Então, a parte da humanização já é feita pela fotografia, ele não necessariamente tem tanta necessidade de aparecer em vídeos. É, e combinar com o cotidiano, né, a vida dele ali, então eu acho que isso, vai deixando o perfil da pessoa não só bonito, mas também, como que eu posso dizer? Conexão mesmo, né, de você entrar e não achar que está entrando numa loja de móveis, por exemplo, né, num perfil de uma loja de móveis. Não, essa pessoa, ela ou ela existe, né, ela trabalha com isso, eu me identifico com ela, porque também tem isso, né, gente. Às vezes você entra, acha que o projeto é legal, mas não é para você, tipo, aquilo não combinou, né. E tudo dentro daquilo, daquele projeto, né, daquela pessoa, quem constrói tudo aquilo é que vai te convencer, né, de contratá-la ou não. Não é só o projeto, também é a pessoa, tudo isso. E aí, entra uma questão que a gente estava conversando, eu e o Fernando, de direção de imagem. O que que acontece? A gente vê alguns profissionais que, na hora que vai dirigir um um arquiteto, enfim, um designer ou sei lá, qualquer outro profissional, que são muitos da área, né, a gente tem os fornecedores também, enfim. Então quando a gente está falando sobre, fotografia comercial, né, para a gente, criar um perfil profissional, a gente também tem que falar sobre o posicionamento, assim, como que você vai se vestir, como que você vai se posicionar de corpo mesmo, né, porque o corpo ele fala. Então, como você se posiciona, porque quando você tem um fotógrafo te dirigindo, ele tá olhando ali, olha, não, né, de repente essa pose tá um pouco sensual demais, ou de repente esse decote ou essa saia, né, vira um pouco para cá, vira um pouco para lá, para a gente não trazer sensualidade para um perfil comercial, ou uma postura mais rígida, porque, gente, as mulheres arquitetas, assim, eu olho e eu falo: "Como é que pode?", né, às vezes eu tenho clientes, assim, tão pequenininhas, tão delicadas, tão, sabe, sensíveis. E aí eu entro num projeto que elas fizeram e eu falo: "Caraca, olha o que essa mulher fez, que pulso firme", sabe. E transmitir isso é difícil, é muito difícil, tanto em foto quanto em vídeo, né. Nossa, muito. Isso que você falou é perfeito, é ótimo.
E muitas vezes, se a pessoa está com o celular dela, ela não vai conseguir transmitir tudo que ela tem de fato para mostrar ali. E quando a gente está com o celular, olha, nós que não temos o seu olhar, Gi e Fernando, gente, eu não sei o que acontece. O celular está reto, mas o ângulo está torto. Alguma coisa vai ficar torta, em cima ou embaixo. Eu falo, como É, assim, né? Então, essa pessoa pode estar prejudicando os projetos que ela faz. Que é incrível, você chega presencialmente, é um potencial projeto de vender muito, porém, sem a foto profissional isso não é possível. é. É. E se entender também como pessoa, né. É, com É, certeza. Trazendo um pouquinho de polêmica, né, Gi, mas, é. a Ana estava falando aqui sobre, a dificuldade realmente que muitos têm de se mostrar, né. Eu, como fotógrafo, percebo muito isso, até uma das convidadas que a gente trouxe aqui no pod, a gente estava falando sobre isso, lembra, Gi? Sobre um vídeo que eu fiz. Ela Uhum. estava num momento, ela tinha acabado de ser mãe, então ela estava num momento super delicado que ela não queria aparecer, mas eu entendendo isso, acabei filmando mais o pé, a mão, mas aquilo humanizou muito e fez toda a diferença na hora de entregar o resultado, né. Mas assim, como fotógrafos, eu e a Gia, a gente percebe muito também que existe, acho que o outro lado, né. Existe muito profissional que acaba confundindo um pouco, eu não sei se por eles contratarem o serviço de um fotógrafo que não seja especificamente de arquitetura, e aí muitas vezes a gente percebe profissional que acaba se posicionando de uma maneira muito exagerada, no sentido da Uhum. figura, dele e não do profissional, né. Nossa, sim, eu concordo. É polêmico, né. Mas eu vejo muitas arquitetas que contratam alguns profissionais e que, na hora de ver a foto, é muito mais uma foto de parecida de estúdio, né, então não consegue valorizar o projeto. E ali, Uhum. quando vocês conseguem trazer esse balanço, que os 2 fazem isso muito, muito bem, é incrível, porque mostra o arquiteto se posicionando ali como uma referência, mostra o ambiente que ele entrega, e isso gera um valor absurdo para a rede social dele, né. É. Mas até, assim, até ele sozinho mesmo, né, combinando com o que você trabalha, assim, eu acho que a pessoa ela tem que se conhecer e entender um posicionamento, e eu acho que você traz isso de uma forma muito bacana de, a selfie, a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai fazer o nosso próprio conteúdo, né, porque a gente tem que ser a gente, claro, mas a gente tem que tomar cuidado com como as pessoas estão vendo a gente ali do outro lado, né. Então, essa questão de se posicionar, assim, um cuidado com a posição que você tá, sentada, em pé, enfim, não importa, assim, não trazer muita sensualidade para um campo profissional, né, eu acho que isso é bastante importante. Eh, o tipo de roupa, enfim, tem muita coisa que envolve e que é legal, eu acho, das pessoas se entenderem, de conhecerem, assim como entender como funciona um celular, a posição que vai tirar, a melhor luz, né, assim, a gente hoje, só de estar virado para a janela, que é o meu caso e o caso de vocês, que eu tô vendo, a gente já tem uma luz, excelente, né. Então, às vezes, até as minhas clientes, às vezes, elas vão gravar algum conteúdo comigo lá dentro, que estou fazendo as fotos, e aí eu falo: "Luz de janela, vocês estão contra a luz, pelo amor de Deus". E elas vão lá usar a luz de Perfeito. janela e tal. Então são, assim, detalhezinhos, né, que eu acho que Uhum. pode melhorar muito o conteúdo que ela faz sozinha, né. Perfeito. E quando não tem muito um direcionamento, a pessoa não sabe que ela está provavelmente fazendo algo errado. Então, eu já fiz, inclusive, uma consultoria com uma arquiteta e tinha exatamente essa questão. Ela estava acostumada a se vestir de uma forma que até então, quando ela não tinha um Instagram profissional, funcionava muito bem. Porém, depois que ela resolveu, então: "Ah não, agora eu quero captar clientes pelas redes sociais", ela tinha vários projetos, mas ela me contou que ela não estava conseguindo fechar mais projetos. E aí a gente foi entender na raiz, e inclusive uma das clientes, que um do casal de clientes que ela fechou, acabou que a mulher tinha muitos ciúmes do marido, né, então devido à forma com que ela se vestia.
um pouco de decote, às vezes roupa muito justa, o que você trouxe. Então, esses detalhes a gente precisa tomar muito cuidado, e não só nessa questão da sensualidade, mas a forma como a gente se apresenta. Eu fiz uma Uhum. pesquisa com muitas, muitas pessoas que são os clientes, para entender o que que eles buscam nos arquitetos, o que que eles travam também na hora de contratar um. E aí, o que eles mais me trouxeram foi a questão da acessibilidade, de quando eles chegam num perfil, esse arquiteto tem uma foto tão, sabe, fazendo um cara de chiquérrimo, Sei. assim, sabe, tipo: "Ah, eu não vou entrar na Chanel porque o atendente Sim. tá me olhando com cara feia". Então, muitas vezes, esse posicionamento, ao invés de atrair um alto padrão, ele está expulsando qualquer público, É. até o alto padrão. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão de como a gente se posiciona, fazer isso da forma mais adequada para atrair o cliente certo. Assim, é É. muito interessante isso, né, Ana? Bom, a gente percebe muito, eu não sei, até você pode explicar um pouquinho mais sobre isso pra gente, mas eu percebo que existe uma tendência maior, cada vez mais, do conteúdo não ser tão perfeitinho, mas realmente trazer aquilo sobre a pessoa, trazer um pouco mais da realidade, né? Eu percebo que muitos profissionais, eles vão se posicionar, e como a Gi falou, eles acabam fazendo um ensaio ali, vai no salão, faz maquiagem, faz cabelo, coloca uma roupa sensual para fazer um ensaio para mostrar um projeto que, como você falou, né, acaba afastando. E eu acho que vai muito no sentido oposto dessa nova tendência que existe, que é das pessoas se mostrarem ali mais naturais, né, se mostrarem mais como elas são realmente no dia a dia, né? Sim, exatamente. E isso são os conteúdos de bastidores que a gente chama, né, que é o que gera conexão. E as pessoas estão buscando profissionais que de fato eles consigam entender um pouco mais da vida. Já foi o tempo que o arquiteto, o designer era só por indicação, você não tinha ideia da vida, se tinha filho, você não tem, onde mora. Então, hoje em dia, as pessoas querem se conectar. E um fato muito interessante até é que esses dias eu fiz uma reunião com uma diretora de uma empresa muito grande de advocacia e ela estava me contando que todo ano ela gosta de fazer ajustes na casa dela e de alto padrão, altíssimo padrão. E aí e aí ela falou assim: "Só que Ana, eu não estou conseguindo ficar com um arquiteto, fidelizar com esse arquiteto, porque toda vez que eu quero conversar alguma coisa, ou ele pede para fazer um ajuste no orçamento, e eu quero um arquiteto, um designer que seja meu amigo também, minha amiga. Eu quero conversar, eu quero desabafar, às vezes eu só quero marcar de tomar um café para desabafar um pouco da minha vida, entende? Não é querer ficar pedindo retrabalho. E então eu comecei a perceber essa tendência de quanto mais esse arquiteto consegue ser quase que um psicólogo para o cliente, mais ele vai fidelizar. Ah, e se você for parar para pensar mesmo, até como fotógrafo, né, Fê, quando a gente tem uma relação que, não sei se eu posso dizer, assim, que ultrapassa a relação profissional, não sei se é isso, mas, quando a gente tem uma relação aonde existe troca, vamos dizer assim, existe uma troca, e aí você consegue acessar mais essa pessoa, você naturalmente consegue extrair melhor, a essência, a força, o que você quer na fotografia dessa pessoa. Então, imagina, assim, você, construir, né, decorar a casa de uma pessoa que assim, tá profundo demais, né, tem muita coisa lá dentro que precisa vir para fora, né, para aquela casa ser um lar. Então, eu acho que essa relação realmente deve, fortalecer e melhorar muito, né, o resultado, assim, do trabalho. Não ser acessível para mim não é um sinal de não sei, talvez poder, as pessoas acham, né, de ser assim, aquele carão, aquele: "Ó, nossa, eu sou inacessível", né. Então não é Sim. uma coisa que me atrai como consumidora, por exemplo. Eu gosto de pessoa acessível, que ela vai parar, ela vai me ouvir, né,
e eu não me importo com o que ela tá usando, né, então não faria diferença. Mas eu acho que o verdadeiro luxo, assim, se é o que a pessoa busca, ele tá no dia a dia, assim, nos detalhes das coisas, não você não acha que trazer algumas coisas que a pessoa do outro lado vai se identificar, isso não faz sentido pra você? Nossa, completamente, Gi. Porque a gente fica tão presa quando tem um Instagram profissional, pensando que a gente só precisa mostrar arquitetura, design, tudo, tudo relacionado a isso. É uma loja, é uma textura, mas não necessariamente. A gente precisa entender o nosso cliente ideal na raiz. Então, se eu entendo, se eu sou uma arquiteta e eu sei que o meu cliente ideal gosta muito de viajar, gosta de conhecer restaurantes, gosta de vinho, gosta de jogar tênis, não tem por que eu não trazer um pouco disso no meu cotidiano, seja no story, seja no feed. Então, pode criar um conteúdo falando sobre a arquitetura de Paris, arquitetura mais clássica, e trazer um pouco sobre viagens, mas pode também ser coisas do cotidiano que conectam diretamente, ele que gera a Uhum, identificação, seja uma própria musculação, o post do cafezinho. Ele uhum. só não é interessante quando ele está avulso. A pessoa vai ali e coloca no story: "Um café, bom dia". Tchau, foi embora, voltou daqui 5 dias. Isso fica muito aleatório. Então coloca a É. foto do cafezinho, mas depois traz também uma outra coisa para você se conectar. É uma academia, o seu cliente gosta. E às vezes, algo engraçado aqui, o que eu percebo também, é que tem algumas coisas que parecem bobas pra gente. No caso, uma arquiteta postou ali uma foto na frente do espelho do elevador. A gente começou a perceber que os stories dela na frente do espelho bombavam. Outra gosta de mostrar o look do dia. Moda, arquitetura, design andam um do lado do outro. Então, gerou identificação. Foto na academia, tá? Então, todas essas coisas fazem com que as pessoas criem essa identificação e gera o relacionamento na essência, que traz essa coisa tão importante, né, da fidelização. E aqui, só para complementar, gente, é uma dica que eu dou: todo mundo precisa fazer isso, independente da profissão, do setor, precisa analisar insights, sempre. E não só os insights do feed, para entender qual post, qual foto, qual ângulo, qual padrão está funcionando melhor, mas também nos stories, tá? Porque no Hum. story é um lugar muito potente para vocês conseguirem se conectar mais com esse cliente, porque não tem produção nenhuma, é o dia a dia, né? O story é você abrir a tua câmera ali e começar a conversar. Então, entenda o que que funciona no seu story. E quando você perceber um padrão, replique, faça mais dele. Ao invés de fazer uma vez por semana, agora você vai fazer 3. Você vai ver o tanto que vai melhorar a sua entrega, as visualizações, o engajamento, pedido de orçamento. Então isso é importantíssimo também. É, eu confesso que eu sou um pouco falha. Somos, né? Eu tenho justamente essa dificuldade de distância, como a gente estava falando antes, né? Mas realmente, eu acho que o principal hoje em dia é a conexão. Eu percebo até mesmo eu como cliente, quando eu vou contratar algum profissional, eu acho que a gente precisa dessa conexão mesmo. E são essas coisinhas do dia a dia, né? É um restaurante que foi e colocou ali, a gente já acaba engajando mesmo, já acaba mandando uma mensagem ou perguntando sobre como é o restaurante, né? Então acho que essas pequenas coisas que às vezes as pessoas falam: "Ah, não vou postar, isso não vai fazer diferença", como a Ana falou, tem essa dificuldade de achar que porque é um perfil de arquitetura deve postar só arquitetura, né? E na verdade não, né? É, e aí a gente vai pegando carinho, né. Por exemplo, eu nem conheço a Ana pessoalmente, mas ela casou, ela tá grávida, então assim, ela Fez tá umas esperando um fez nenê. umas fotos fez umas fotos maravilhosas em Camburizinho, que é onde eu tenho Exato. casa, Ai, que onde eu vou É, todo legal! fim de semana.
A gente vai se Então trombar lá então, porque meu é. marido tem casa lá também, ai que legal. Mentira! Então, também já gera Aham. uma conexão. Ai que legal. É, e aí a gente tá esperando o quê? A gente tá esperando o nenê nascer, né, a gente a gente quer ver a roupinha, "Ai, qual será vai ser a saída da maternidade? Ai, que legal". Então, começa a ficar, né, a gente vai gostando daquela pessoa e vivendo a vida e assistindo, enfim. Isso é muito gostoso, né, de compartilhar, assim. As minhas clientes também, eu sigo todas, e aí tem algumas que são mais ativas, outras menos. E aí quando, né, vai acontecendo a coisa da vida delas, que elas compartilham, e eu sei que isso é muito legal, embora eu não faça isso constantemente, né, eu fico animada, empolgada, assim, com elas, né, e a gente fica: "Ai, que legal, tá grávida. Ai, que legal, foi não sei aonde. Ai, que lugar bacana". Enfim, e eu acho que Uhum. tudo isso que vai conectando o seu cliente, o potencial do seu cliente. Então, a gente vê um monte de coach, né, falando essas coisas de, viver a vida, sei lá, viva como você quer ser, enfim, e faz um pouco de sentido. Eu não sou a favor de você viver uma vida falsa, não é isso. É, O que eu quero passar é que o seu cotidiano é o que vai, atrair pessoas, semelhantes com o que você quer oferecer, né. Então eu sou assim e esse é o que isso é o que eu ofereço. E aí você conecta direto com a pessoa certa. Não sei se vocês entenderam o meu daí eu que raciocínio. Perfeito. sim, queria até aproveitar e trazer um gancho, porque a gente estava falando justamente sobre isso, e eu acho que quando a gente trabalha com alto padrão, como são muitos arquitetos, né, até trazendo um pouquinho aquela ideia do inacessível, eu acho que existe uma ideia que muitas pessoas têm de que o alto padrão ele deve ser inacessível. Então, para eu construir meu posicionamento, eu tenho que estar muito distante, né? E acho que mesmo quando a gente pensa no mercado de luxo, ele mudou muito, né? Hoje a gente fala muito Uhum, mais sobre quiet luxury, então a gente fala muito mais sobre detalhes, mesmo essas questões do dia a dia, né? Até mesmo falando de alto padrão, então não é só um cliente que vai atender uma classe média ou que vai atender outra. Mesmo no alto padrão, essa conexão é muito importante, né? Exato. E tem alguns arquitetos que têm um posicionamento que parece um pouco mais inacessível, mas porque ele pode. Esse arquiteto, esse designer já está há tantos anos no mercado, já está no Instagram postando, experimentando, então ele já está mais acostumado, já tem uma clientela, pode cobrar o preço que quiser. Então ele não tem problema nenhum, né, essa pessoa específica se posicionar de uma forma um pouco mais distante, aparentemente. Escolheu é, dessa forma, se funciona assim, tem seus clientes, é uma forma de posicionamento. Mas o que a Gi trouxe aqui é extremamente importante. E o posicionamento na raiz é quando a gente consegue, de fato, mostrar o que nós somos de verdade. Porque quando a gente tenta entrar num personagem, e muitas pessoas erram aqui, isso não é sustentável. Não é nem um pouco sustentável, porque você tenta ser alguém que você não é, só que aí quando chega a hora de postar story, ou post no feed mesmo, vem uma dificuldade gigante, porque você não consegue ser natural. Aí uhum, você acaba não Uhum. atraindo a pessoa que combina com você. Você pensa que é o cliente ideal, mas o cliente ideal é aquele que você vai se conectar de verdade, né, com o é, você, com o seu eu de verdade. é. E Ana, o que que você considera, assim, de frequência ideal? Porque, tudo bem, eu sei que você faz isso com muita naturalidade, né, você já acorda, já começa a fazer as suas postagens e termina o seu dia e tá tudo certo. Mas para pessoa comum, tipo eu, Tipo nós. qual tipo nós, qual é a frequência ideal? Porque, assim, às vezes eu acordo, tomo café, saio, quando eu tô no carro eu falo: "Ai, não postei nada". Aí eu chego no trabalho, monto tudo, "Ai, não postei nada". Daí eu faço uma postagenzinha lá, minha câmera com o lugar que eu tô fotografando. E depois, eu já tô em casa deitada vendo novela, ou seja, não postei mais nada. Certo. Então, qual é a frequência ideal, assim? O que que você sugere? "Ó, menos do que isso não, mais do que isso até é cansativo". Perfeito, gente. E é legal você tocar nesse assunto, porque muitas pessoas são impactadas diariamente por dicas de marketing também, que confunde, né.
Então, para você ter Uhum, um Instagram excelente, você precisa postar todos os dias. Outras pessoas falam: "Não, você tem que postar uma vez por semana", e aí gera uma grande confusão. Então, o que eu diria que de frequência ideal é aquela que se sustenta, é aquela que você vai conseguir tocar semanalmente, tá? E isso é ter constância. E de repente, aí uma semana você tá aí com alguma questão, não conseguiu postar, tá tudo bem. Na semana seguinte você volta. Ter constância é você conseguir retornar. Então, eu diria que uma quantidade sustentável, pensando até aqui no padrão médio das minhas alunas, é 3 vezes por semana de posts no feed, e uhum. além disso, também postar nos stories. E os stories, é muito bom que a gente consiga postar logo pela manhã, antes das 9 ou 8, que é aquele momento que os fornecedores, a galera vai começar a mandar mensagem no celular, a gente vai se distrair e a vida vai acontecendo, a gente esquece, tá. Então, tentar postar sempre pela manhã, às vezes vai pra academia às 7 horas da manhã, posta ali alguma coisa nos stories já. Além disso, lembrem de colocar às vezes no próprio calendário. Se você tem um Google Agendas, coloca ali 2 horas da tarde, postar story. Tenha sempre também uma listinha de referências, de ideias de posts, para aqueles dias que a gente tá com zero criatividade igual vocês, porque vocês já esgotaram, né, a criatividade com os clientes de vocês. Então tenha uma listinha ali para vocês visitarem sempre que precisar. Nos stories, o ideal qual seria vocês estarem ali praticamente todos os dias. Esse Uhum. é o cenário ideal, tá? Mas eu sei que vai ter dia que não vai ser possível. Então, o stories umas 4 vezes por semana já seria super legal. E uma dica é: "Ah, tô sem o que postar hoje". Gente, abre uma caixinha de perguntas. É tão simples e é tão poderoso, e você não precisa necessariamente pegar o celular e começar a conversar, sabe? Não precisa dar as caras ali fazendo um vídeo, você pode responder por escrito. Tá? Então, caixinhas de perguntas são extremamente poderosas. No começo, é possível que você precise mandar ali uma perguntinha ou outra, mas o lado bom é que você vai mostrar para as pessoas que te seguem, e tem pessoas perguntando. As pessoas não gostam de ser a primeira, elas gostam de ser a próxima. Tá? Então, Ah, tá. é muito interessante que a gente mesmo coloque ali, a gente vai respondendo e a gente já vai quebrando objeções dessas pessoas, objeções que Ai, às vezes elas olha, nem sabem. você falou isso e é verdade. Quando tem uma eu não abro, é difícil. Mas toda vez que eu vejo alguém, aí eu vejo a pergunta, aí eu já vou passar para ver o que todo mundo respondeu, e aí eu volto tudo para Eu responder. já exatamente. E eu já vejo pensando o que eu poderia perguntar também. Aí eu vejo se já não foi respondido, mas olha, você me deu uma ideia maravilhosa hoje, né. E você trouxe acho que Sim, um tópico que justamente eu ia perguntar, porque como você falou, a gente vê muita dica de marketing em todo lugar, né, entra no Instagram, sempre tem alguma coisa. Mas se fala muito dos call to actions, né, de colocar qualquer coisinha que forcem as pessoas a interagir. Isso realmente traz diferença num perfil profissional? O que você sente? completamente. A não ser que a gente esteja falando de pessoas que estão consolidadas, né, então a gente vai falar de uma Marina Linhares da vida, e ela já está super consolidada no mercado. Não tem necessidade de ela fazer conteúdos, carrosséis com call to action no final. Porque ela já tem ali, ela já é uma referência. Do Mark Futura, a mesma coisa, tá. Mas quando a gente está iniciando no Instagram e as pessoas ainda estão nos conhecendo, é extremamente importante que a gente traga os call to actions, seja no carrossel de fotos, de criação de conteúdo educativo mesmo, num vídeo, no próprio story, na legenda. Porque assim, pensa, quando você começa a assistir um vídeo ou ver um carrossel, você está ali, ó. Se você não tem um direcionamento, a pessoa não fala assim: "Olha, salva isso daqui para você não esquecer". Às vezes você não se toca que você pode perder esse conteúdo. E aí você fala assim: "Olha, esse conteúdo nunca mais vai passar pelo seu feed, então já salva aqui para você não esquecer". Na hora você já vai: "Nossa, não posso perder isso, vou salvar aqui". É. Tá, então você deu o direcionamento. Tem várias estatísticas que mostram a diferença. No meu próprio Instagram, eu posso dizer que isso mudou drasticamente, assim, gente, foi,
a taxa de salvamentos, compartilhamentos aumentou muito desde que eu coloco o call to action em todos os posts. Então eu sempre sugiro, coloquem call to action, nem que seja aquele levinho. Ah, qual foto vocês preferiram, né, no caso de vocês. Vai colocar uma sequência de fotos. Qual dessas fotos vocês acharam mais bonita, mais interessante? Gera ali uma conversa, né, então é legal, É que tem que eu colocar. acho que a gente fica inseguro, eu pelo menos me sentiria insegura de falar: "Ai, e se ninguém responder?". Aí eu fico lá falando sozinha. E aí pode acontecer também, né, tipo de passar e, sei lá, 2 3 pessoas responderem ou ninguém responder, né. E tem post que vai muito legal, assim, que um monte de gente participa, curte, comenta, e tem postagem que praticamente morre, parece que ninguém nem viu. Ai, que Exato. triste. Evita colocar call to action de comentar, nesse caso, tá, É. porque realmente, muitos momentos a gente vai ficar falando sozinho. Então até porque muitas pessoas acabam colocando call to action na legenda, e legenda, gente, é algo que ficou para trás. Desde que o Já era, carrossel né? existe, a legenda ficou para trás. A não ser aqueles conteúdos que são os vídeos curtinhos, tem um gancho inicial, e aí que força a pessoa a ler a legenda, né. Fora isso, Uhum. é muito difícil que as pessoas terminem uma legenda. Então legenda hoje precisa ser curtinha, direto ao ponto, não vá pensar que as pessoas vão interagir com vocês colocando um call to action só na legenda. Por isso que é importante trazer nos carrosséis e nos reels também. Legal, eu já sou, tipo, super a favor de legenda curta. Uma, porque eu não fico lendo a legenda comprida de ninguém, então eu acho que ninguém vai ler a minha. Exato, E exatamente. outra, assim, que especialmente para fotografia, se você não conseguiu que a pessoa olhasse a sua imagem e entendesse só de olhar, então você não conseguiu fazer uma boa foto, né. Se eu tenho que explicar a minha fotografia, então minha fotografia não tá boa. A E pessoa eu tem que olhar e entender, né. E eu entendo que foi Sim, uma mudança também gradual que aconteceu no Instagram, né, a gente saiu de fotografias com muita legenda e foi migrando para vídeo e para reels, nesse formato até meio TikTok, assim, que as pessoas realmente não se atêm à legenda, né, elas vão olhar mais o vídeo, mais a imagem, então é ali que tem que estar a informação. É. E certeza. curto, né, cada vez mais curto. Eram Mais 2 minutos, rápido. 1 minuto, 30 segundos. Gente, daqui a pouco o vídeo já foi. É Acabou. isso, gente. E agora o Instagram, ele mudou também o formato ali da timeline, né. Na verdade, eu tenho uma galera que já está usando esse novo formato da timeline, que é muito parecido com o TikTok. Isso faz com que as pessoas fiquem cada vez mais tempo no Instagram, mais presas, mais dependente de consumir conteúdos. E isso deixa a gente um pouco afastado das nossas tarefas, né. Então esse é um cuidado que a gente tem que Uhum. ter também nas redes sociais, porque às vezes ao invés dela trazer algo muito produtivo, ela faz a gente se afastar do nosso trabalho e, enfim, faz um efeito contrário. É, verdade. Bom, Ana, e trazendo um pouquinho para a fotografia profissional, né, eu costumo falar que fotografar um projeto, muitos arquitetos entendem como o encerramento dele, né, mas eu sempre falo que, na verdade, é o início. Que a fotografia é quando o arquiteto vai começar a se mostrar, vai começar a divulgar a capacidade dele de ter executado aquele projeto, né. Começar a mostrar ele para os possíveis clientes, porque ele não consegue ficar levando para casa dos outros para ver o projeto dele executado. Então a foto tem toda essa importância, né. Você como marketing, o que que você se sente a respeito disso? Eu acho que realmente muitas pessoas têm essa visão que é o final, e entra aqui em uma questão muito interessante, gente, que uma das pesquisas que eu fiz com clientes foi para entender o tipo de conteúdo que eles gostam de consumir de arquitetos e designers. E muitos deles, assim, a maioria falou sobre os bastidores, eu digo, o processo, como funciona o processo. Então a fotografia profissional não necessariamente precisa ser o resultado, a entrega, mas ela pode ser também fotos em obras, mostrando um pouco do processo, mostrando a equipe, o escritório. Então acho que existe ali um leque de possibilidades de fotografia profissional que os arquitetos podem pensar em fazer no momento da contratação do profissional.
que faz muito sentido. Então, essa mistura do trazendo o resultado final, mostrando um pouco do processo, visitando a obra, traz uma dinâmica muito interessante para o perfil. Agora, aonde eu acho que não consegue, que daí, assim, é essencial, é quando vai entregar o projeto. Aí, assim, você entregou o projeto finalizou, essencial que você tenha um profissional qualificado para fazer esse registro, porque, você tentar fazer com o celular, dá para fazer, ai, sei lá, é uma obra, um projeto que eu quero registrar, mas que não vai entrar para o meu portfólio, um exemplo. Eu acho que dá para você fazer algumas coisas com o celular, mas se é um projeto que vai entrar para o seu portfólio, de maneira alguma você pode fazer com o celular, né. Você acha que nessa hora eu acho que, assim, é necessário. É necessário diferenciar o gasto do investimento, né? É, Porque muitas pessoas ficam pensando: "Nossa, mas eu vou precisar pagar X valor para ter essas fotos". Mal sabe essa pessoa que esse valor é só uma parcelinha do que ela vai conseguir fechando contratos a partir dessas fotos, né. Então é importante ter essa visão, porque vai fazer toda a diferença. Então o momento de contratar um fotógrafo profissional também vem muito, de encontro com um o que ela quer mostrar no perfil dela. Ou se ela quer se posicionar como uma nova referência, se ela percebe que o posicionamento que ela estava, seguindo até então já não funciona mais, porque ela já pegou novos projetos, ela está com projetos incríveis que precisam ser mostrados, então aqui é o momento perfeito, é o momento ideal para ter uma fotografia profissional também. é. E a gente entende, né, que esse processo, do começo, né, de quem está começando, e aí a gente entende que não é um investimento barato, né, que é caro manter essa presença digital feita por um profissional, mas é legal poder juntar as 2 coisas, né, você intercalar. Então, assim, meninas, que tem várias das minhas clientes que fazem muitas fotos comigo, mas não fazem um conteúdo, diário, tá, que aqui, ó, eu tô só olhando. Vale a pena vocês seguirem aqui a Ana, sabe, e buscar lá, como extrair mais conteúdo do seu dia a dia para poder dar valor também, né, dar peso para o conteúdo que a gente faz depois, profissional. Então eu acho que é uma junção, né, Ana, não um conflito, não é nenhum e nem outro, são os 2 juntos, né. Exatamente isso, Gi. Meninas, é isso. Então, clientes da Gi, vocês que não estão conseguindo aí, é normal não ter uma constância quando a gente é afogado por referências de conteúdos de outros arquitetos o tempo todo. Isso pode travar a Hum. gente, deixa a gente um pouco frustrado, porque a gente sempre busca pelo perfeito e a gente olha o post daquela pessoa que já está no Instagram há mais de 10 anos, ela está testando muito, a gente olha a quantidade de seguidores, mas a gente esquece de olhar quantos posts essa pessoa fez, o quanto ela testou. Então, isso é um assunto pouco falado, que é o excesso de referências que as arquitetas encontram e elas acabam travando por esse motivo, tá. Então, entendendo isso, vamos trocar uma ideia para a gente entender como que vocês conseguem destravar para mostrar cada vez mais esses conteúdos ricos que vocês têm. E vale falar também, Ana, que até quem tem agência, né, até quem tem uma agência é legal, buscar, você como referência, buscar sua consultoria, porque você destrava uma outra coisa, né. Uhum, Não, pode e falar. desculpa, só cortando um pouquinho, mas é porque é até uma experiência que eu tive com bastante clientes aí conversando, e eu vejo a necessidade de você ter alguém de marketing que seja especializado também em arquitetura e interiores, né. Porque eu vejo alguns clientes que já tentaram trabalhar, por exemplo, com algumas agências, mas que atuavam em diferentes segmentos, e aí não gostaram do resultado, porque acabava utilizando uma formulinha ali que era igual. Então aí é um profissional que atende um dentista, atende um veterinário, atende uma loja de roupa e atende um arquiteto, né.
E acaba aplicando Sim, aquela formulinha geral e, na verdade, a gente está trabalhando com um segmento que é muito específico quando a gente vai falar de posicionamento. Então, essa esse é o pensamento principal que tem que ter, né. Acho que é o importante é você ter alguém especializado em arquitetura, alguém que vai fazer o seu marketing que saiba do que está falando, né, e exatamente para qual público vai trabalhar. Essa é a diferença, assim, gritante. Até eu, como fotógrafo, percebo isso. Já vi clientes que trabalhavam com outras agências que não eram especializadas, por exemplo, e aí, mesmo na hora de utilizar as minhas fotos, eu olhava e falava: "Nossa, tá super subutilizado", né. Eles pegaram um material super rico, que dava para trabalhar muito bem, e acabaram usando como se fosse um post, sei lá, que talvez em outro segmento funcionaria muito bem, né, mas não para arquitetura. exatamente. Quando você contrata uma agência que atende todos os nichos, acaba que a agência não consegue se aprofundar tanto no detalhe. É muito possível que eu não consiga fazer aquele post, sabe aquele? Quando você é impactado, você fala: "Esse post foi feito para mim, ele está muito Uhum. encaixando com as minhas dores, meus desafios". Então, ao É. contrário dessa agência que busca referências de todos os nichos, todos os mercados, todos os dias, eu todos os dias busco sobre arquitetura e design de interiores. Então esse é um diferencial, né, eu consigo entender ali o que está funcionando, eu pesquiso muito, eu faço sempre análises, o Instagram agora disponibilizou uma ferramenta muito legal que poucas pessoas têm, que é um comparativo. Você coloca os arrobas, até 10 arrobas de perfis de concorrentes, e ele te mostra qual que é o conteúdo que teve mais seguidores, mais alcance. Explica o porquê. Tá, então o Instagram agora disponibilizou isso, é muito legal. Chama ai, espera aí que agora eu vou lembrar aqui o nome. Agora eu quero saber. Ah, quero saber disso Grava essa imediatamente. sua tela e mostra passo a passo. Chama Insights Competitivos, fica lá no painel profissional. Então só Uhum. precisa ver para quem já está disponível, mas é uma ferramenta muito legal para a gente conseguir analisar isso. Então, direto eu vou lá e coloco vários arrobas e vou entendendo, o que está funcionando para as arquitetas e vou buscando esses padrões. E sempre Uhum. transformo isso em conteúdo, né, de alguma forma, para comunicar às arquitetas e aos designers sobre e, claro, consigo trazer isso com muito mais profundidade na minha consultoria e até nos meus infoprodutos. Que legal. Eu sou super a favor do segmento, né, de segmentar na profissão, embora a gente conheça vários fotógrafos que fotografa tudo, não tá nichado, mas eu sou super a favor. Porque eu me coloco assim, ó, eu sei fotografar, qualquer coisa, mas fala Uhum. para eu fazer um ensaio de um bebê reborn para você ver, que vai sair. Eu acho que é como Oi. se fosse eu acho que é como você pensar num restaurante que trabalha com várias cozinhas diferentes, né, ele trabalha com culinária italiana, japonesa, mexicana, então nenhuma vai É. ser muito boa, né. Pois é, Exato. assim, eu não quero, dizer que, né, um fotógrafo que faz vários, tipos de trabalho não é bom em tudo que faz. Eu Uhum. acredito que possa ser, mas assim, tão profundo quanto um fotógrafo nichado, então assim, tão profundo como uma agência que é nichada, como uma pessoa que tá naquele nicho, porque a gente vive isso o É, tempo todo, então não tem como. Eu nunca tô fotografando, sei lá, gastronomia, nunca, nunca. E é como a Ana uhum. Todos falou, os né, dias existem dores, existem questões que são muito específicas do profissional de arquitetura, do design de interiores, é, que um profissional de outra área às vezes não vai compreender, né, quando a gente fala de posicionamento, de mercado, de como agir, são coisas muito específicas, então não tem como alguém que não seja nichado entender essas pequenas questões, talvez ele consiga entender no macro, mas realmente detalhes que você só vai entender trabalhando no dia a dia, precisa realmente desse nicho. Exatamente. desse conhecimento, né, porque senão Sim. a gente passa e não vê, né, as coisas. Hoje em dia, assim, eu não sirvo para fotografar mais nada. Se eu quisesse fotografar outra coisa, eu acho que eu tinha que fazer, tipo, um estágio, que A eu ia gente falhar entra muito.
E essa questão da gente fazer esses conteúdos 100% direcionados, que as pessoas sentem que foi feito para elas, é muito interessante, porque quando a gente presta atenção ao nosso redor e a gente consegue anotar isso e usar em um conteúdo, vai ser um conteúdo muito rico. Então, muitas vezes, como eu disse, alguns profissionais acabam ficando tão focados em buscar referências e replicar, e eles param de prestar atenção no que o cliente dele todos os dias está perguntando. Então, às vezes, ele fez várias reuniões, os clientes perguntaram as mesmas coisas e ele não se tocou. É isso que ele Uhum. precisa colocar no conteúdo dele, né. Então, quando a Uhum. gente É, percebe essas pequenas coisas e traz essa dificuldade, você pode ter certeza que muitos outros clientes têm a mesma dificuldade e eles vão sentir que o post foi feito para eles. interessante, vou até aplicar isso pra minha vida. Ai, muito bom. Aí posso falar É, então um negócio aleatório lá que eu Sim. pode. então vamos lá. Gente, tem aqui uma questão, né, que muitas pessoas têm vergonha de aparecer, como a gente falou, e isso é super normal. E muitas pessoas falam: "Ah, mas eu não quero ser blogueira de Instagram e ficar, fazendo stories contando da minha vida e tal, uma influencer". E aqui tem uma coisa que, assim, a partir do momento que você está no Instagram, eu sinto lhe dizer, mas você já é uma influenciadora ou um influenciador. Ah, O é. dia inteiro a gente está influenciando pessoas e nós somos influenciados. Eu tenho certeza que vocês já compraram pelo menos uma coisinha depois que viram um conteúdo no Instagram, não é? Várias, várias. Várias, várias. E você sabe, Ana, é muito interessante isso, porque eu sempre tive essa dificuldade. Eu falava exatamente, eu falava: "Gente, eu sou fotógrafo, eu não sou influenciador, não tenho talento para isso, né". E aí, trabalhando mais no profissional, eu acho que no pessoal eu acabo tendo um pouco mais essa dificuldade, mas no profissional eu falo: "Bom, vou acabar mostrando mais". E aí a gente acaba tendo na vida, acho que um feedback tão legal, porque já aconteceu de eu encontrar as pessoas na academia, elas falam: "Nossa, eu vi você fazendo tal coisa, achei muito legal". E aí eu fiquei: "Nossa, espera aí, as pessoas prestam atenção de fato, né, não é que só que elas passaram e pronto", né. Então acho que é aí que a gente começa a Exato. entender, como você falou, né, todo mundo está no Instagram, você já é um influenciador. Você já é. Então, no meu caso, eu sei que meu público é 95% mulher, que as mulheres adoram uma receitinha fitness, adoram uma dica de doce zero açúcar. Eu estrategicamente coloco nos meus stories, às vezes, algumas dicas assim, porque eu sei que isso vai gerar uma interação, elas vão perguntar sobre isso, elas vão engajar. Então isso é ser estratégico no Instagram, né. E às vezes você sem querer, você tá ali fazendo uma escova, usando um equipamento específico, as mulheres viram, adoraram e começam a te perguntar, e você sem querer vendeu o negócio. Eu fiz um post esses dias só para falar para as pessoas sobre tripé. Falei: "Gente, às vezes, né, a gente tá no nosso ambiente de Opa, trabalho, precisa fa" opa, tripé, tripé com a gente. Como assim não tem um tripé, né? Eu acho um absurdo alguém que cria conteúdo e não tem um tripé. Então, precisa ter um tripé. E, gente, esses dias eu fiz um post para indicar o tripé que era tão queridinho ali para algumas arquitetas que eu comprei, comecei a usar. Eu não Vocês não têm ideia do tanto de comentários, choveu ali. E claro, eu coloquei assim, ó: "Se vocês quiserem o link desse tripé, comenta tripé que eu mando". Se eu não tivesse colocado, não teria tantos comentários, mas esse foi um dos posts que mais teve comentário. E aí, depois de uma semana que eu fiz esse post, uma das arquitetas, que é minha aluna, chegou em mim e falou assim: "Ana, esse tripé você falou que estava, sei lá, R$ 200, agora ele tá 400". Eu pensei: Puxa "Gente, vida, eu e eu você nem fiz estava ali ganhando dinheiro? e eu nem estava, entendeu? Eu deveria ter me cadastrado lá". Por Então eu que que você não abriu sua influenciei. lojinha? Exato, mas isso é legal, a gente influencia diariamente e somos influenciados também. É. Ah não, gente, ó, sem tripé e sem um microfone, nem vem pra internet, Não, sai, nem sai do nem Instagram. cria conta no Instagram, né. Exato, importantíssimo, esses 2 equipamentos precisa ter mesmo. É, precisa. Não, Ai, que mas legal, gente, muito gostei dessa bacana, conversa. muito bacana. Gostei muito do nosso bate-papo hoje, acho que foi muito enriquecedor, né, Gi. É, Conseguimos trazer bastante necessário. muito necessário, acho que Instagram
por mais que seja uma ferramenta que todo mundo use o dia inteiro, todos os dias, as pessoas ainda têm muita dificuldade de trabalhar com isso. As pessoas, como você falou, elas se enxergam mais como espectadoras do que como produtoras de conteúdo, né? E na verdade todo mundo produz um conteúdo diariamente, né? E Uhum. hoje em dia, profissionalmente, nem se fala, todo mundo precisa disso. Então acho que foi muito legal É. trazer esse bate-papo e explicar um pouquinho mais sobre presença digital, posicionamento. É, e assim, eu acho olha, quanto tempo você trabalha com marketing, Ana? 12 anos? 12 anos. Então, é assim, há 12 anos atrás, ou um pouco mais do que isso, era tão difícil da gente conseguir vender um produto ou um serviço, né, a gente dependia de mídias caríssimas, assim, jornal, revista, televisão. Então, hoje em dia, você poder vender o seu serviço de uma forma tão barata, né, porque antes Uhum, você tinha que investir no fotógrafo, na revista, em tudo isso para uhum. chegar em alguém, e hoje em dia você tem esse acesso que só depende de você. Então eu acho que a gente trazer esse assunto aonde, eh, é legal ter agência, é legal ter um fotógrafo, mas é importantíssimo que você se dedique no seu próprio negócio, né, porque se você tiver só a agência não vai funcionar, se você tiver só o fotógrafo não vai funcionar, e se você se dedicar sozinho, talvez funcione, mas com falhas. Então é um conjunto de coisas, né, que precisa ser feito. Qualquer profissional, não só o arquiteto, não só o designer, né, todos nós que trabalhamos precisamos, né. Exatamente. Gente, o Instagram é a avenida mais movimentada do mundo, né, as pessoas dizem muito sobre isso, e é verdade. Se você tem uma lojinha nessa avenida que é a mais movimentada do mundo, por que que você não vai cuidar da sua vitrine, né? Então É, aqui, isso uma boa mesmo. Muito vitrine é um legal. Instagram que tem fotos profissionais, que trabalha com os ângulos, e entende sobre a harmonia, então é isso que faz toda a diferença. É ter a sua lojinha com uma vitrine maravilhosa pronta para receber os clientes. E que são É muitos, isso. né? Pensa na É. quantidade de usuários de pessoas no Instagram. É, se for parar para pensar direitinho, não dá nem conta de atender, né. Exatamente, é bem isso, tá? É bem isso. É. E eu digo mais, só para finalizar aqui essa questão, uma das minhas alunas começou o Instagram do zero em junho do ano passado, em junho de 2025, e ela, com constância, e ela é uma pessoa muito disciplinada, tá? Em 2 meses ela fechou um primeiro projeto, então precisou ter esse tempo. E aí, com o tempo, ela foi analisando, entendendo os posts dela. Hoje ela está com um problema que é muito bom. Ela está recebendo pedidos de orçamento todos os dias. Ela faz Hum, várias reuniões todos os dias e fecha os projetos. É muita coisa. Então, ela está é. expandindo o escritório dela. Ela está sem time. Ela, ai, eu estou desesperada porque eu preciso contratar muita gente. Falei, olha que maravilhoso. Isso é É. bom para as pessoas entenderem que tem lugar para todo mundo. Então, se você que Tem. está assistindo, né, que está vendo, está escutando esse podcast, tem um pouquinho de receio de Instagram, pensa que não vai ver o resultado, vai. Se você tiver constância, se você acredita no que você entrega e se você investe em profissionais como o Gi e Fernando, não tem erro. Você vai com certeza ter um perfil de sucesso. É, eu tenho bastante resultado, Fê também, que, a gente conversa bastante, né, Fê. Sim. Então a gente tem bastante busca, procura e não só isso, assim, eu acho que a gente consegue, manter os nossos relacionamentos de trabalho, né, muito pelo Instagram. Então, esse negócio de quem não é visto não é lembrado é verdade. Tem muitos Não, profissionais, né, de sim, todas as áreas, então a presença é importante por isso. Então é exatamente. isso, muito obrigada por você ter vindo aqui compartilhar os seus conhecimentos. Eu adoro sua página, adoro te seguir e adoro seu conteúdo.
E Também, agora a Ana, gente vai ficar esperando o neném, né. isso aí. Em Ana, breve. muito obrigado pela sua participação. Convido todo mundo que está escutando, assistindo aí, conhecer mais sobre a Ana, acompanhar o trabalho dela também, pegar umas dicas que vocês vão ver que a diferença é enorme. Gente, muito obrigada, adorei participar desse bate-papo aqui hoje, foi super interessante, transformador também escutar um pouquinho sobre o universo de vocês, né, como fotógrafos profissionais, focados em arquitetura e design de interiores. Então, obrigada pela oportunidade. É isso aí, gente. Nos vemos no próximo episódio. Beijo. Beijo.